Olá, galerinha! Hoje vamos falar sobre o domínio das emoções. Minha gente, eu sou muito intensa em questões de conhecimento. Vamos lá falar sobre o domínio das emoções. Primeiramente, Jesus, uma pessoa de suprema importância, uma pessoa com muita raridade, com muito poder, uma pessoa que pisou nesta terra com o intuito de nos oferecer ajuda, de nos tirar da prisão, nos levar ao conhecimento, nos mostrar os seus conhecimentos em formas de parábolas. Ele é tão inteligente, ele foi no nosso profundo, na nossa profundeza da humanidade e chegou a entender que se ele não falasse por parábolas, a gente não entenderia o que ele queria nos passar. Então ele falava por parábolas, de uma maneira que ele entendesse que os seus filhos poderiam captar a mensagem que ele veio para passar. Não é mesmo? E Jesus, aqui nas Escrituras Sagradas, ele fala que se alguém lhe oferecer um tapa, que você ofereça o outro lado. Não é mesmo? Com o intuito de nos fazer entender que não é porque uma pessoa agiu de uma forma de má fé, que uma pessoa errou, que nós devemos fazer do mesmo jeito. Tem gente que por coisas exteriores acaba deixando ultrapassar o seu interior, não é mesmo? Deixando as pessoas lhe machucar, lhe maltratar na superfície, mas também aqui dentro, não é mesmo? Então você não precisa se igualar à pessoa. Tem pessoas que falam, mas se fosse eu faria isso. Mas se fosse eu revidava. A gente não precisa se humilhar, se rebaixar e mostrar que é igual a essa pessoa. Sabendo que agindo da maneira que Jesus nos ensina, seremos diferentes, seremos corretos, que é o mais importante. Não para mostrar para ninguém que não somos igual a outros, mas que estamos fazendo o certo. Porque não é obrigado eu errar, porque a pessoa escolheu isso para ela. No budismo tem o Buda, né? Falando de religiões, tem o Buda. Buda teve um rapaz que quis testar ele. Testando ele, bateu na cara dele, socou a cara dele, querendo lhe mostrar para a sociedade que Buda tinha perdido seu controle. E ele falou, mas por que eu soquei sua cara e você não teve nenhuma reação? E o Buda respondeu, você pode ter tocado a minha superfície, mas não tocou o meu interior. Então é de extrema importância você entender que você precisa controlar as suas emoções. Agimos na hora da felicidade, agimos na hora da raiva, na hora do desespero. A gente tem que aprender a ter calma, a ter paciência, né? Que tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer sem a gente precisar agir nas emoções. Não é mesmo? Minha gente, tem um livro que eu amo tanto esse livro, para onde eu vou, eu carrego para lá e para cá. Ele já tá até com a capa toda rasgada. Meu filho acabou rasgando, eu estudando, e ele em cima querendo pegar, acabou rasgando. O nome desse livro é A Quietude é a Chave. Ele nos ensina o domínio da mente, o domínio das emoções. Ele nos ensina a ser uma pessoa melhor. E uma das primeiras páginas fala sobre Kennedy, John Kennedy, que foi o presidente dos Estados Unidos em 1961 e em 1963. De 1961 a 1963. Que hoje ele não é mais vivo, mas que foi assassinado dentro do carro com seu filho e sua esposa. Mas ele não nos passa uma tremenda sabedoria. Como? Kennedy teve nas suas mãos a decisão da morte ou da vida dos Estados Unidos. A palavra dele, os acordos dele
era que ia depender a sobrevivência daquele povo, porque estava acontecendo uma guerra. Então, ele tinha que tomar as decisões e a vida do pessoal, da população, dos Estados Unidos, né? Do país, estava na mão dele. Ele foi uma pessoa muito quieta, uma pessoa que viajava para ter um momento em silêncio, ficava na sala dele em silêncio. Ele agradecia quando as pessoas não ficavam, os funcionários dele, no jardim, porque ele queria ter um momento de silêncio para acalmar sua mente e tomar as melhores decisões, né? Com esse pouco espaço de tempo, ele saindo de um canto para o outro para procurar silêncio, o outro lado, que estava em guerra, mandando mísseis, tal e tal, se tocou. Chegou à conclusão que eles estavam errados, que não ia chegar a lugar nenhum e que nenhum dos dois lados iam acabar vivo, entendeu? Então, sem Kennedy precisar se expor, as coisas foram resolvidas. Então, o tempo, o silêncio foi muito bem colocado. Então, aí vemos que é muito importante o silêncio, um tempo, um espaço, que as coisas vão florescer, as coisas vão acontecer. Não é mesmo? Porque se Kennedy tivesse agido diante das emoções, diante das pressões, os papéis, as papeladas, os advogados, os mísseis chegando, a pressão, poderia ter tomado decisões que hoje o mundo deles, o país deles, estariam mortos. Entendeu, minha gente? Então, é muito importante, de tremenda importância, você controlar o seu sentimento e agir pela razão. É muito importante o silêncio. Hoje em dia temos muitas notificações, muitos aplicativos a acessar e não damos mais valor a livros, ao silêncio. Não sabemos nem ficar dentro da nossa própria casa sem ouvir nada. Ou ligamos a televisão, ou ligamos o som, ou ficamos no telefone. Sempre tem uma distração ao nosso redor. E às vezes dificulta até a gente nos entender a nossa própria identidade, a quem somos, o que queremos. E a gente, é isso que eu quero passar para vocês. Boa tarde.